Boa noite, meu povo. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo aí, meu amigo Fernando Paiva Azeredo. Boa noite, Sharon. Boa noite. Esperando o pessoal chegar, devagarinho, trocar uma ideia, dar continuidade no assunto que a gente começou na outra live, que eu fiz domingo. Então a gente vai recapitular algumas coisas, vai conversar sobre os padrões, né, que atuam no nosso subconsciente, bloqueando muitas coisas na nossa vida. Então, às vezes, como eu falei já aí nessa live, na live passada, às vezes não adianta a gente entender, só entender. Só entender não resolve. Tem que ir mais a fundo, tem que ir na raiz. A raiz de tudo isso tem que ter um novo significado. Porque todo padrão instalado é um significado que a gente botou emocional para aquela situação. Tá? E isso, cada um reage de um jeito, cada momento é um momento. Cada relação é uma relação. Depende com quem são essas relações. E aí depois o problema é que a gente acaba depois repetindo com as outras pessoas. Se eu tive um problema com meu pai, depois eu acabo repetindo com figuras no mundo onde eu andar, não importa, que representem o meu pai, que tragam um gatilho de que aquela pessoa haja como meu pai, eu vou reagir de uma forma, às vezes, baseada lá naquela dor que está no subconsciente. Então, por isso que a gente precisa resolver essas liberações, esses padrões limitadores lá e essas dependências emocionais que a gente chama, que não é consciente, é dependência porque existe um laço ainda que ainda está amarrado. Então aquele fio tem que ser cortado, tem que ser ressignificado, tem que ser limpo, para a gente conseguir agir de uma forma diferente e aí conseguir criar um futuro diferente. Então por isso que a gente cai sempre nos mesmos erros, né? A gente comete, muda os personagens, mas a novela parece ser a mesma. Isso acontece com todo mundo. Ninguém escapa disso aí. Bom, beleza. Vou esperar o pessoal chegar, então vamos lá. Vamos seguir falando, vamos conversar sobre quais assuntos a gente já falou. Semana passada eu vou dar uma recapitulada. A gente falou que às vezes a pessoa se sente preguiçosa, se culpa, né? Ah, tá cansada, descanse, e aquele cansaço não passa, né? E às vezes a pessoa fica se culpando. Ah, porra, poderia produzir mais, poderia fazer mais. Então a gente precisa entender que aí, como eu falei, que às vezes esse cansaço não é só físico, né? Às vezes pode ser físico, sim. Deficiência mineral, parasitas, deficiência vitamínica, tá? Pode ser, sim. E às vezes são bloqueios emocionais, de a pessoa não fazer algo que tem que fazer, aí vem as procrastinações. Então aquela direção ali tem um bloqueio, tem um padrão limitador justamente para aquela pessoa não executar aquela tarefa. Exemplo, o teu pai ou a tua mãe, sempre a família toda era concursada e eles disseram que o negócio era concurso. Quando tu vai tomar uma ação, uma medida diferente, que não é concurso, tu vai empreender, tu vai te arriscar, literalmente, num mercado diferente do que eles acham que é certo, lá no teu inconsciente tem aquele registro, o certo é o concurso. E aí tu não consegue dar o passo. Faz um esforço danado, quer fazer diferente, aí faz, se quebra, dá volta, aí tem que voltar. Então, isso é um exemplo disso, da parte emocional ainda com um padrão limitador. Então, isso é um dos exemplos, né? Existem vários, nos relacionamentos é a mesma coisa. Às vezes, o teu padrão de relacionamento que tu viu na tua casa era um, e aí tu vai te relacionar, que inconscientemente tu vai atrair aquele mesmo padrão, coisas que tu não aceitou na relação dos teus pais, coisas que tu repudiou. Então tudo isso vai sendo registrado lá naquela criança ferida, que a gente chama criança ferida, mas é naquela criança de 0 a 7 anos. E também na vida adulta a gente vai adquirindo novos traumas, né? Uma aranha. Bom,
Então, recapitulando, falei então, aí tem o cansaço da alma, né? Que às vezes é isso, a pessoa tá fazendo várias coisas que não é o que a alma dela tá pedindo, não é o que ela sente, o que ela realmente veio para fazer. Só que a alma dela é sábia, né? A nossa alma, o nosso espírito sabe o que a gente precisa, sabe o que é melhor para nós. E às vezes a gente está desalinhado disso e acaba fazendo outras coisas que a sociedade disse que era melhor, que a cultura, que as nossas escolhas nos levaram a fazer. Ponto. Só que aí chega uma hora que fica pesado demais e a gente não consegue não entender. Então a gente chama isso de cansaço da alma, né? Mesmo dormindo, descansando, né? Tem faz horrores e não, o negócio não adianta. É o cansaço da alma, tá? Estou recapitulando, só que a gente conversou um pouco aquele dia. Ansiedade, né? Então, às vezes a pessoa tem uma ansiedade, ela acha que aquilo é só ansiedade. Ah, não, eu sou assim, eu sou ansiosa. Não, aquilo é uma inquietação do chamado dela, do propósito, para ela executar alguma coisa, para ela compartilhar o que ela tem dentro dela. Porque normalmente nessa tribo que eu atraio, são pessoas que têm conhecimento, que já exploraram vários conhecimentos, só que na verdade elas se travam de compartilhar, se travam de atender outras pessoas com seus conhecimentos, de ajudar outras pessoas, pelo medo do julgamento, às vezes pela zona de conforto. Não, vou ficar por aqui, vou fazer isso aqui, vou trabalhar no CLT mais fácil. Mas o chamado está dentro, e aí começa a vibrar aquele monte de informação que ela tem. E aquele monte de informação tem que ser colocado para fora, né? Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Um monte de informação eu estou colocando para fora, compartilhando. Se eu ficar preocupado, o que vão me julgar, né? Cara, eu não vou compartilhar nada, eu não vou transbordar nada para ninguém. E aí vai ficar guardado dentro de mim, e dentro de mim não adianta. Conhecimento dentro da gente não adianta nada, tá? Bom, vamos lá. Que mais? Ah, tá. E acho que aí eu falei depois. A gente falou depois da questão. Ah, a pessoa já fez um monte de terapia, muita psicoterapia. Ela já entendeu muita coisa. Ela já tem uma clareza, um entendimento do problema dela. E aí que tá a grande, vamos dizer, buraco sem saída. A pessoa, ela entende tanto o seu problema mentalmente e não consegue resolver. Por quê? Ela se apegou ao problema. Então, agora é o queridinho dela. É muito mais confortável tu dizer que tu tem TDAH, tem ansiedade, tem isso, tem aquilo, tem bipolaridade, do que tu olhar para dentro e dizer assim, cara, eu estou assim, essa não sou eu. Por que isso, o que está causando isso? Vou ir na origem. Aí tu vai ter que confrontar tuas sombras. Então é muito mais fácil tu pegar um diagnóstico que algum profissional te deu e tu chegou à conclusão que realmente esse profissional está certo, com a tua análise mental, né? Todo o teu conhecimento. E, bom, bota uma pedra em cima disso e te convence que eu sou assim. É a síndrome da Gabi Gabriela. Eu nasci assim, sou sempre assim. Vou morrer assim. Gabriela, ansiosa. Então, cara, vamos mudar um pouco esses padrões aí, porque senão não tem como sair do lugar. As pessoas que andam comigo se mexem. Se mexem porque não tem como ficar no lugar. Senão não evolui, não sai do lugar, não cresce. Então tem que olhar a sombra, tem que acolher a sombra. Não é pegar um chicote, coisa horrível. Não, tem que acolher, tem que se autoaceitar. E claro, eu estou dizendo tem que. Isso é um trabalho, existem ferramentas para fazer isso. Tem que ir limpando o que está impedindo de tu te autoaceitar. Então tudo existe metodologia, tá? Mas não adianta só ficar falando no problema, que não vai resolver. Não adianta entender o problema de trás para frente, de frente para trás, que não vai resolver, tá? Resolver é tomada de consciência. É querer primeiro resolver e decidir. Primeiro tu quer. Querer não basta. Tu tem que decidir. Aí depois que tu decidiu, não tem como dar a volta para trás.
Tu decidiu e tu vai fazer tudo que for necessário para resolver. Isso é assim. E tem situações que a gente leva muito tempo para resolver. Porque a gente custou a decidir. A gente tava só querendo. Ah, faz um pouquinho aqui, faz um pouquinho ali. Então, decidir. Bom, a partir de agora, e aí muda tudo. Aí muda a tua energia, né? Muda a tua frequência. E aí muda, aí tu consegue olhar para a situação com uma racionalidade, claro. Eu uso algumas ferramentas de a gente olhar aquela situação e desvincular todas aquelas dores que estava sentindo em relação àquilo. Então, à medida que desvincula essas dores, essa teia, né? Esse emaranhado, aí fica mais leve. Aí tu aceita o outro, beleza, siga o meu caminho, segue o teu, deu. Fica leve. Bom, vamos lá. Falei do perdão, do auto-perdão, falei dos 3 pilares, da fé, coragem e autoaceitação. Esses 3 pilares são o início de tudo, né? Coragem para enfrentar as tuas próprias sombras, isso tudo é interno. Autoaceitação, quando tu enxergar as tuas próprias sombras. E depois fé, confiar, né? Confiar. E aí que vem. Quanto mais trabalhar da fé, mais tu vai confiar em ti, mais tu vai confiar nos outros. E aí a tua frequência muda também. Mais pessoas legais de confiança tu vai atrair. A gente tem que entender que o universo tudo é ressonância, tudo é energia, tudo busca o equilíbrio. Então o que eu emano volta. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, cara, tu pode ser uma pessoa boa, tu pode ser ótimo, mas dentro de ti, tu já está disposto a aprender que tu ainda tem um pouquinho de desconfiança aqui dentro de ti. Então aí manda uma pessoa que vai te, né, fazer tu desconfiar. Pessoa que talvez não te traga muita segurança, pessoa que pode até te passar a perna. Mas é para tu aprender. Então, à medida que tu limpar isso dentro de ti, tomar consciência, né? Aí começa a mudar. Muda tudo, realmente. Aquelas pessoas começam a sair da tua vida e começam a atrair pessoas melhores. Bom, vamos lá. Isso tudo eu estou resumindo. Do resumo. Isso tudo é o que a gente conversou na outra semana. No domingo. Ciclos repetitivos, né? Então, é isso que eu falei. Os padrões, enquanto tu não liberar lá a raiz dos padrões, sempre vai ter ciclos se repetindo. Vamos lá, jornada. Então aí vem a questão das buscas. Agora, uma pergunta que me fizeram, bem interessante, em relação a como conversar entre, né, o mundo material, a parte do dinheiro, financeira, saber até onde, né, onde começa a parte do material, onde começa o espiritual. Então eu gosto de deixar bem claro que não é separado, tá? Então, ganhar dinheiro, trabalhar para ganhar dinheiro, também é algo espiritual. Porque a energia que se usa aqui, a energia de troca que se usa aqui nessa dimensão que a gente está, é o dinheiro. Então, o que sempre a gente deixa claro, que as pessoas, para sair da roda dos ratos, é que é mudar o significado do dinheiro na tua vida. Não mais, não dizendo que não tenha momentos que é necessário ser assim, mas que seja um momento, que seja por um período, para tu depois ir para o próximo passo. Não mais como objetivo, não como início, né, do teu trabalho, nem como finalidade, fim, o dinheiro. Então, quando tu trabalha alinhado a um propósito, o dinheiro é consequência. Então, tu vai fazer o que tu gosta, o que tu te sente bem fazendo, né, ou aprende a gostar, e o dinheiro é consequência, porque tu está fazendo com entrega, né? E aí, claro, aí vem de forma mais abundante, vem de forma mais fluida. Quando a gente está trabalhando só por dinheiro, é aquela pessoa que trabalha de segunda a sexta, louco que chega em sexta-feira, né? E aí, o dia que ela desfruta é sábado e domingo, mas aí tá cansada de fazer a semana inteira o que não queria estar fazendo. E por que não sai dali? Por causa das suas crenças, né? Dos seus padrões,
são culturais, são familiares, etc. Deixa eu ver aqui uma coisa. Está embaçado, né? Não sei. Tá boa a imagem aí? Bom, lembrando então, vamos lá, recapitulando. O dinheiro é um ótimo escravo, um péssimo patrão. Então, o dinheiro como ferramenta é uma ferramenta de poder. Então, a própria Igreja Católica fez isso. Nem pode falar muitas vezes aqui que o coisa vai cortando, corta a live. A IC, tá? A IC fez isso porque dinheiro era pecado, dinheiro era não sei o que dinheiro, né? Tu tem que ser pobre, né? Para chegar no reino dos céus. Mas e por que eles arrecadavam imposto pra caramba e enchiam os cofres dele, que até hoje tem dinheiro? Porque, óbvio, né? A gente tem que convencer os trouxas que trabalham para nós a pagar os impostos, né? E a gente pega o... Então, eles lançaram uma ideia, né? E claro, obviamente não foi lançada uma ideia, foi colocado na marra, na cabeça das pessoas naquele período. Gerações pós gerações. Vai falar lá, Romo, abrir a boca, que nem fala hoje na internet aí, qualquer um. Morte, não ia muito longe não, rapidinho morria. Então, se a gente tem um pouco de censura, não é nada perto de tempos de outrora, né? A censura era morte, não tinha choro. E podia estar o mais certo possível. Foi contra o sistema. Tchau pra ti. Cruz, te botava numa cruz e te deixava às vezes agonizando. Pra morrendo daqui a não sei quantos dias. Então isso aí é para servir de exemplo. Isso aí a Terra passou. O Ocidente passou. Tá? Então, isso foi muito forte. Foi anos, milênios fazendo isso. Bom, vamos lá. Então, quando falarem, isso aqui não pode, não é espiritual, dinheiro. Não, cara, dinheiro sim é espiritual. Então, o dinheiro é poder, é que nem uma faca. Eu posso usar essa faca para passar manteiga no pão, posso usar para matar uma pessoa. Né? Então, o dinheiro eu posso usar para passar por cima de outras pessoas, para comprar pessoas, né? E eu posso usar esse dinheiro para gerar abundância para outras pessoas, informação, né? Gerar empregos para outras pessoas. Então, tudo depende da consciência de quem está com a ferramenta na mão. Então, esse é meu ponto de vista em relação a isso. Então, quando a pessoa é uma pessoa boa de coração, tem consciência e sabe usar, atinge milhares de pessoas, ajuda muita gente. E ajudar não é aquela ajuda só subsistência, dar comida, não. Ensinar a pescar, né? Ensinar a valorizar, e assim vai. Então, isso tudo são caminhos, né? Claro, tem pessoas que estão no nível mais baixo da subsistência, ali tem que só garantir a comida. Então, é uma forma de generosidade também, tá? Mas existem outras formas. Bom, que mais? Vamos ver o que a gente mais vai falar aí. Tem pergunta para hoje? A pessoa perguntou para mim como saber se eu estou vivendo. Se eu estou vivendo de verdade ou se eu estou só seguindo um padrão automático de trabalhar, pagar conta e repetir tudo. Olha, tudo depende da tua satisfação. Tu pode estar vivendo um padrão desse automático, só de trabalhar e pagar conta e repetir e ficar nisso aí. Mas se tu tá te sentindo bem fazendo isso, tudo bem. Se pra ti tá sendo suficiente, tudo chega tudo de noite, tu dorme, acorda feliz no outro dia, ok. Sinal que tu não tá aberto ainda pra buscar outras coisas, né? Não tá querendo outras coisas. Nesse momento tu quer isso. Pode mudar lá na frente, pode mudar. As situações da vida às vezes trazem uma
né? Normalmente os desafios, né? A situação desafiadora vai trazer tipo, vai ligar uma luzinha dentro de ti e dizer, cara, precisa ver isso aqui, precisa ver o que tu não estava vendo. Normalmente é assim. Então, se a pessoa está vivendo bem, só comendo, dormindo, reproduzindo, beleza, tá feliz, ok, tá tudo certo. Só que às vezes vem os desafios, a pessoa precisa olhar outras coisas. Então, cada um no seu tempo, a gente tem que entender isso, a gente tem que precisar aceitar o outro no tempo dele. Cada um tem o seu. Vamos ver. Uma pessoa me perguntou, eu já tentei de tudo. Isso é uma frase que eu ouço bastante. Já tentei de tudo e parece que as coisas não andam. E aí, será que é tudo mesmo? Rapidinho eu te digo que não é tudo. Mas, claro, eu entendo que são pessoas que eu também já passei por isso, hein? Pessoas que já tentaram muitas coisas, pessoas que já buscaram muitas coisas. Mas não é tudo, tá? Tudo não tem limite, não tem fim, é infinito. É o que eu disse, são fases, né? Tu vai, é que nem a cebola, vai tirando, né? Vai tirando camadas, até chegar no centro, na raiz, do que tá pegando mesmo. Então são camadas, né? Então tu vai encontrando pessoas, vai encontrando terapias, vai encontrando... E tu vai tirando aquelas camadas que estavam, né, encobrindo. Porque aquelas camadas são a tua própria resposta àquele trauma, àquela situação. Então tu vai criando barreiras emocionais, defesas, tá? Isso tudo é possível e eu gosto sempre de falar que tudo a gente consegue com ajuda, a gente consegue sozinho muitas coisas, né? É importante, claro, quando tem alguém para conduzir, a saída o negócio anda mais rápido. Então tu consegue te libertar mais rapidamente quando tem alguém para te conduzir. Mas tem como fazer muita coisa sozinho, né? Bom, vamos ver o que mais aqui. Então a outra pessoa me perguntou se o problema não é falta de esforço, então o que realmente está por trás dessa sensação de estar travado na vida. Tá? Então eu acho que até eu falei isso na outra live, que me perguntaram, tá, então o que eu faço? Né? Então existem muitos caminhos, né, para chegar num resultado, mas é importante a gente entender que quando a gente começa a pegar muita informação de um lado e de outro, vai ter coisas que se contradizem e daqui a pouco tu tá perdido, tu já não sabe mais qual é o caminho. Tá? Vou usar um exemplo aqui bem bobo, que é a mesma coisa, esse exemplo serve para tudo. Essa situação que eu tô falando acontece em todos os lugares, porque hoje em dia a informação a gente tem muita informação disponível. Tudo que tu quiser tá aqui no chat GPT, tudo vai ter informação. Esses dias eu falei com um cara aí, o cara disse, não, pra moto tal, pra moto de tantas cilindradas, tu não precisa placa, tu não precisa capacete, não sei o que, para as motos elétricas. Tantos watts, ok. Ele me deu a informação que até tantos watts não precisava, ele me disse que precisava. Até 500 watts, passou de 500 watts já precisa capacete, já precisa placa. Eu, tá, beleza. Eu tinha visto na internet uma pesquisa que não precisava. Então, são duas informações da mesma coisa contraditórias. Quem que eu vou seguir? Esse cara que se diz entendido disso ou o chat GPT que eu pesquisei? Então, não sei. Então, por isso que a gente tem que aprofundar ou buscar um caminho que, tipo, vou por aqui, vou fazer o que está sendo sugerido aqui, até ter os resultados, começar a ter resultados. Tá? Porque quando a gente fica buscando informação aqui, outra ali, outra colar, a gente acaba, às vezes, não sabendo juntar essas informações. Tá? Então, tem coisas que realmente a gente tem que ter certo cuidado e pegar uma linha e seguir. Depois, quero mudar de linha, quero fazer diferente, quero ir em outra. Ok, muda. Então vai lá, pega a outra linha e segue. Então,
Para tu juntar informações, tu já tem que ter vivenciado várias coisas e aí tu já domina o assunto. Então é um pouco complicado isso aí, tá? Vamos ver. Que mais? Tem pergunta aí, pessoal? Tem algum questionamento aí? Uma pergunta tradicional, né? É aquela, por que eu começo as coisas e travo? Então, aí vem a questão da... Aí existe vários padrões por trás disso, né? Que podem ser possibilidades. Um desses é a falta de permissão, né? Que eu disse que a permissão às vezes não está contigo, né? Tu ainda tem uma dependência emocional com alguém, seja da família ou não. Então tu não tem permissão para avançar inconscientemente, tudo isso acontece. Então tu faz e pum, e não vai, trava. Às vezes tu dá o teu sangue, tu vai lá com toda e trava. Às vezes é isso. Então tu não tem o consentimento, como se fosse o consentimento do pai, da mãe, dos avós, da família, da cultura. Ou seja, tu não tem permissão. A permissão está na mão deles. Tudo isso é um padrão que a gente chama de um padrão sistêmico, na verdade, né? Está agindo no inconsciente, mas trava. Por isso que tem coisas que a gente não consegue fazer. Tem como destravar? Claro que tem. Tem que acessar lá onde está isso, onde foi a origem, né? E limpar todas as energias, todos os significados que tu deu para aquilo, os pontos de vista que tu absorveu. E limpa, pum, libera aquela energia, bota a consciência ali, liberou aquela energia. E aí tu vai, tu consegue ir. E aí tu dá saltos quânticos, que a gente chama. Mas a pessoa às vezes acha que é azarada, acha que, né, começa, não, eu sou azarada, eu sou não sei o quê. Começa ela a piorar a situação, né? Quando começa a pensar assim, começou a piorar a situação. Começa a atrair mais problema. Então às vezes a pessoa fica achando desculpas, né, até por não saber que existe alguma coisa lá no fundo que está causando aquilo. Vamos ver. O que mais? Perguntas, pessoal? Se não pergunta, não tem. Eu gosto quando vocês perguntem. Já falei da ansiedade. Já falei que entender não resolve. Já falei dos padrões. Isso. Vamos falar da criança interior. Aqueles registros lá. Então, isso é de 0 a 7 anos. Então, e muitos registros vêm lá da barriga da mãe. Então, eu já trabalhei muito com isso aí. Já vi muita situação bem complicada naquela criança. E a gente acha que aquela criança ficou lá no passado, mas não. A gente está carregando ainda as dores daquela criança aqui no presente. Então, porque no plano da consciência, então a gente está na terceira dimensão, né? Ok. Material, tudo é material aqui. 3 dimensões. Altura, largura e profundidade. Ok? Quando tu vai para o plano da consciência, tu acessa outras dimensões. 4, 5, 6, 7, 8D. Tá? Então, por isso que eu consigo fechar os olhos, me concentrar e ir lá em tal lugar, fazer tal coisa. Porque eu estou num plano mais sutil. Então, a nossa consciência está atuando, tem todos esses registros lá da infância. Então, no plano da consciência, não existe o tempo e o espaço como a gente tem aqui. Não é linear. O tempo não é linear. Está tudo acontecendo. Então, a gente consegue ir lá agora, lá no passado. Eu te induzo, consigo induzir a pessoa a não precisa ser um transe, né? Mas através de uma meditação, um estado alfa, teta, e
e aí depois, claro, primeiro vai para o estado do alfa, depois para o estado teta, e aí eu consigo induzir a pessoa a chegar lá naquele passado. Então, por mais cética que seja, por mais quando a pessoa está aberta a receber, ela vai acessar, tá? E isso eu já vi muito em atendimento. A pessoa às vezes não lembrava de situações da infância. E à medida que a gente fazia esse trabalho de acessar essa criança, a pessoa lembrava de coisas que não lembrava. Coisas que estavam esquecidas totalmente. Ela nem tinha memória disso. E ela conseguia acessar. E aí ela lá fazia o trabalho com a criança, fazia o acolhimento, dava segurança, fazia a reprogramação. Pum, voltava a outra pessoa. Porque a criança agora está, daquela situação está resolvida. Então isso muitas vezes eu vi e funciona. Demais, demais. Demais mesmo. Então, e eu sempre ensino as pessoas a fazerem também, até fazerem sozinhas. E, claro, como eu digo, tem situações que são tão escondidas ou tão pesadas que a tua mente vai te tirar, vai fugir. Então, a tua mente é como se fosse um programa de computador, né? É um padrão instalado ali, um software instalado ali, ele vai trabalhar daquela forma. Então, às vezes, sozinha a pessoa não consegue acessar. Aí tem que ter alguém que não tem nenhum envolvimento emocional na situação, vai de fora, pum, junto com a pessoa ali, acessa a situação, resolve. Sempre lembrando, eu nunca trabalho revivendo o trauma, ficar, sabe, remoendo, fazendo a pessoa reviver. Não é a forma que eu trabalho. Tem pessoas que fazem assim. Não estou julgando se é certo ou errado. Eu não trabalho, tá? Eu só identifico, tá ali o problema, ok, vamos resolver. E focamos só na solução. Essa é a forma que eu sempre trabalhei. E sempre funcionou. Bueno, vamos lá. Que mais? Então, às vezes as pessoas... Uma coisa que eu acho que é... Que até fiz um post esses dias falando. Que terapia... eu faço terapia. Terapia tá em dia, né? Virou moda, é bonito tu dizer que faz terapia. Mas que tipo de terapia? Então já me confrontei com algumas pessoas que eu faço terapia toda semana. Ok. Mas e os resultados? O que tu está buscando nessa terapia? Quanto tempo faz? Faz 5 anos, faz 2 anos, 1 ano. E aí? Tu tá brincando de terapia, me desculpa. Se tu não tá tendo resultado, em 60 dias, em 6 meses tu não tem resultado, tu tá brincando de terapia. Me desculpa. Por quê? Tu tá te enganando, tu tá deixando o teu ego te conduzir. E o ego é ardiloso, ele gosta de jogar contigo. Não mexe nisso aqui, porque se mexer nisso aqui, vai ter que mudar. Então o ego gosta de... Então virou bonito dizer que faz terapia, mas realmente dizer que teve transformação, nem todos conseguem dizer. Então muitos dizem, não. Então é aquela passada de mão na cabeça, né? Às vezes, dependendo do terapeuta, dependendo da metodologia. Então, se não tem, eu sempre pergunto quanto tempo faz e como é que como é que estão os teus resultados? O que está buscando lá nessa terapia? Quer resolver tal coisa, tal coisa. Tá aí, já resolveu? Quanto tempo faz? Porque, claro, aí é uma parte do meu trabalho. Eu trabalho com resultado. Se não tem resultado, para mim, tem alguma coisa errada. Aí é ou com o terapeuta ou com a pessoa, né? Então a gente... ou com a metodologia. Então acho que a gente tem que ser sempre humilde de ver assim, isso aqui não está funcionando, não é para mim, passa adiante, né? Ou então eu sempre busquei resultado e rápido, porque se a pessoa está decidida a resolver, vai resolver rápido. As ferramentas a gente tem, né? Então aí a gente usa. Bom, pessoal, acho que é isso. Então virou uma certa moda, né? E aí tá, até eu fiz um post falando que esqueci o nome do cara, aquele que trabalhava no Silvio Santos. Agora ele tá toda hora aparecendo aí.
Ele, não sei o que, Camargo, acho. Esqueci o nome dele. Daqui a pouco eu lembro. Ele disse que ia numa terapeuta porque na época era bonito, era moda, tava todo mundo fazendo terapia. E a mulher lá, tipo, queria, a terapeuta dele queria, tipo, achar um problema nele. Ah, não, mas tu tem isso aqui, não sei o quê. Não, não tem. Tô de boa, não. Ou seja, ele não tinha um propósito definido para ir lá. E ela era aquele tipo de terapeuta que estava querendo achar um problema. Ao invés de conduzir ele para ver aonde que ele queria trabalhar, ah, ela queria achar um problema. Ah, tu tá inseguro. Ah, tu tá não sei o quê. Não, não tem nada. Tá infeliz. Não, tô feliz. E então se juntou dois, dois que estavam realmente no lugar errado, na hora errada. Então não tinha uma conversa. Então ele disse, não, a terapeuta. Aí chegou um dia que ela me deu alta, porque tudo que ela dizia, eu dizia que não, estava sempre bem. E aí veio aquela história, né? Ah, aí veio os comentários, né, do post, né, depois que ele dessa entrevista que ele tá no podcast, veio os comentários. Ah, não, mas terapia, os terapeutas, né, psicoterapeutas, né? Ah, não, defendendo seu peixe. Não, mas terapia tem que fazer sempre. E aí eu entro num debate. Sempre por que tem que fazer sempre? Hum? E se a pessoa sabe lidar com seus próprios monstros, né? Então, quer dizer que tu cria uma dependência, sempre ter que ter um terapeuta? Não tem que ter nada. Tu tem que aprender a ser teu próprio terapeuta. Quando precisa de ajuda, tu vai pedir, tu vai buscar. Tem horas que a gente precisa de ajuda mesmo, inclusive os terapeutas. Então, o terapeuta que disser que não, tá mentindo para todo mundo. O terapeuta tem que buscar ajuda, demais. Por quê? Porque acessa muitas coisas. Em todos os níveis, principalmente no nível energético. Então, se o terapeuta não é humilde o suficiente para reconhecer que precisa de ajuda, começa a travar, começa a parar de. Começa a diminuir os atendimentos, começa a ficar sugado, começa a não conseguir trabalhar direito. Então ele vira um poço de energia negativa. Porque não sabe, não consegue lidar sozinho. Às vezes tem coisas que não consegue mesmo. Entra em ressonância com as coisas dele. E, claro, que isso aí no conhecimento acadêmico convencional não se fala nisso, né? Mas eles aconselham a pessoa a ir buscar outro psicoterapeuta e tal para conversar e tal, mas eles não falam dessa parte energética até porque eles ignoram isso, né? Bom, vamos lá. Então é isso que eu vinha falando. Que chegou depois, volta lá no início. Depois eu vou passar pro YouTube também, vou botar lá no grupo pro pessoal ver depois, porque muita gente não consegue assistir. Aqui pelo Insta é ruim de ver vídeo longo, eu acho, né? Pelo menos pra mim. Eu não gosto muito. Então, o que mais que eu vou falar? O que mais que perguntaram aqui? Ah, isso, uma coisa que é comum. Às vezes a pessoa acha que tá travada porque não se esforçou o suficiente. As pessoas que se cobram demais, sabe? E não é. Às vezes não é falta de esforço. A pessoa já fez muito esforço para estar melhor, para evoluir. E, e não consegue às vezes. E aí por isso que eu digo, é acessar os lugares certos com as ferramentas certas. Não adianta eu acessar lá um parafuso lá no meio, lá onde difícil acesso de chave Phillips, só que eu tenho só a chave de fenda, não vou conseguir tirar. Então é acessar com profundidade a origem das situações com a ferramenta certa. Aí as coisas viram, mudam. Aí tudo se movimenta. E aí começa. Então, por isso que eu digo, parem de ficar contando histórias, parem de ficar valorizando os seus problemas, né? Dando nome, ficando, ai, né? Que eu tenho isso. Cara, para com isso, senão tu nunca vai sair disso. Então, quando vocês verem alguém falando ou se queixando, se vier se queixar para vocês, obviamente que a gente não tem que falar porque a pessoa não quer, não está disposta a ouvir e não perguntou. Mas se vier se queixar para largar o lixo deles na sua porta, você pergunta.
Tu tá disposto a largar? Tu tá realmente disposto a largar isso? Tá realmente disposto a mudar isso? Ah, que eu tenho esse problema, é bipolaridade, é síndrome não sei do que. O nome é infinito, né? Cada hora vem um nome novo, porque com os nomes das doenças, eles criam um nome para quê? Para no futuro, já tá pronto, né? Mas no futuro próximo vem um remédio para aquilo. Esse é o mecanismo da indústria das drogas, ok? Então, pessoal, não se apeguem a nomes, não se apeguem a diagnóstico, não se apeguem a isso. Isso não é a natureza de vocês. Então vocês têm que entender que eu estou assim, e esse estar assim não quer dizer que eu sou isso. E isso é momentâneo, isso é passageiro. E a cura está dentro de ti. E aí começar a buscar essa cura, começar a buscar ferramentas para acessar essa cura de verdade, né? Então é muito importante tratar dessa forma, porque senão não consegue a transformação. Infelizmente, funciona assim. É consciência, é mudança de consciência, é internalização. Não é tão difícil. Quando a pessoa está decidida, quando ela decidiu, não é nada difícil. Então, as coisas são. Parece passe de mágica, a gente sabe que não é mágica. Mas quando a pessoa está decidida, as coisas acontecem rapidamente. É bravo quando a pessoa está querendo se enganar e aí vai ficar. Então, sempre quando vierem largar algum lixinho de reclamação, de problema, XYZ, pergunta para a pessoa: tu tá disposta realmente a te libertar disso aí? Ah, mas como? Não, eu tô perguntando se tu tá disposta sim ou não. Ah, eu tô. Tu tá decidida a resolver? Tu faria qualquer coisa para resolver isso aí? Aí tu já começa, a pessoa daqui a pouco já, opa, qualquer coisa não. É porque não tá, entendeu? Então, mas isso a gente vai aprendendo no trato assim, com as pessoas. Né? Então, às vezes a gente percebe que quanto a pessoa tá. Então a gente vai entregar só o quanto a pessoa está disposta a receber. E é assim que funciona. E, e acho que era isso por hoje, pessoal. Já falei bastante. Já compartilhei o que eu gostaria de compartilhar. E recapitulamos algumas coisas do que nós tinha conversado semana passada. Quem não viu a live que veja. E tá aí. Beleza? Pessoal, já deixo o registro aqui. Dia 8 tem um grande evento. Que é realmente esse evento para a gente venha ser o que você veio para ser. Né? Então a gente está muito distante de quem a gente veio para ser, de quem a gente é. Então o evento é realmente para acessar esse nosso poder divino. É acessar e mostrar para as pessoas que é possível. Então no evento a gente vai tocar esses assuntos, não vai ser só conversa, a gente vai ter uma experiência, uma vivência. Para mostrar para as pessoas que realmente tem como acessar uma nova frequência, uma nova energia. E é aí que vem depois o trabalho de depois, é manter essa energia. Então todo mundo que estiver junto comigo dia 8 vai acessar uma nova frequência. Mas o importante é depois trabalhar para manter aquela energia. Tá bem? Gratidão e até a próxima.